E aí, gente, Hackerman aqui. Hoje a gente vai começar uma série nova de vídeos. Eu vou continuar postando outros tipos de vídeos, mas hoje a gente vai ter um tipo de vídeo diferente. A gente vai falar sobre cyberespionagem. E quando a gente vai falar sobre isso, a gente vai tentar, primeiro, antes de tudo, provavelmente nos primeiros 10 vídeos sobre esse assunto, a gente vai tentar lançar a base teórica sobre isso. Porque não adianta a gente só ir para a prática usando as ferramentas relacionadas a isso, aprendendo sobre isso na prática, se a gente não souber a parte teórica, que é muito importante. Porque, querendo ou não, se você ler alguns artigos relacionados a isso, por exemplo, nos Estados Unidos, assim, né, centrado no governo dos Estados Unidos, você vai ver que espionagem, de certa forma, da maneira correta e de forma ética, é uma coisa que é necessária nesse mundo. Embora a gente vai ver nesse vídeo as questões legais relacionadas a isso, né? Por exemplo, espionagem de um país a um indivíduo é errado, é antiético. Isso daí a gente sabe. Então Só que e se for alguém que pode ser relacionado a um crime que terrível? Tem provas suficientes, claras, que pode ser ele alguém relacionado a isso. Por exemplo, quando prendem um criminoso, eles vamos supor que ele aprende o celular dele. Nesse celular contém informações importantes, de repente, sobre o crime que ele cometeu. Então os policiais vão lá e fazem uma investigação forense no celular, vê as conversas deletadas, no Messenger, Facebook, WhatsApp, não importa. É, Veem coisas que ele deletou, informações que poderiam ser importantes para a investigação. Então tudo isso é muito importante nessa área de você conseguir informações relacionadas a um criminoso. Então, nesse caso, investigação forense. Então, nesse sentido, seria um pouco mais. É um sentido um pouco mais amplo, né? Porque espionagem é um sentido mais amplo e é no sentido de governos contra outros governos. Então, vou mostrar algumas notícias, por exemplo, essa daí do CyberScoop, falando sobre Mudwater, deve ser alguma campanha relacionada a isso. Ataques no Oriente Médio, né? A governos do Oriente Médio e a telecoms também do Oriente Médio. Então, a questão de espionagem hoje não é aquelas coisas que a gente vê nos filmes mais. É uma coisa mais relacionada com computação. Então, vão ter malwares, que são vírus, né? Relacionados à espionagem. Eles coletam senhas, é, fotos de webcam da vítima, consegue coletar credenciais relacionados ao sistema do computador ou da rede, enfim, acessa praticamente tudo da vítima, no caso. A uma empresa, por exemplo. Então, e hoje em dia esse tipo de malware, gente, é muito fácil de usar. Uma criança, assim, dependendo do malware, consegue usar alguns tipos. Com poucos comandos no Linux você já consegue executar alguns assim mais básicos, né? Mandar, por exemplo, como forma de phishing, né? Um e-mail com um link com malware, né? Para baixar o malware, né? Que vai fazer esse tipo de coisa. Até a gente viu em outro vídeo no canal, acho que foi o último, se não me engano, sobre o Pegasus, né? Que a gente falou um pouco sobre isso, sobre esse malware feito por uma empresa israelense, né? Que consegue pegar informações de uma forma bem sofisticada. Aí falando mais uma coisa relacionada a isso, né? Espiões de outras nações, né? Ele tá falando nesse título, usam empresas para se distinguir os seus ataques. Nesse sentido, para disfarçar, na verdade, seus ataques. No sentido de, tipo, você criar uma empresa para você, de repente, uma empresa de TI. Mas, na verdade, é uma empresa que é relacionada a hacking. Eu já vi algumas relacionadas a isso. Alguns grupos que faziam isso, né? E é bem tenso, né? Porque por trás de uma empresa que no papel é uma empresa, existe, tem tudo bonitinho, imposto, tá pagando, essas coisas assim, mas as ações delas são clandestinas, né? São relacionadas a um assunto como esse. Enfim, então hoje em dia a gente só vai ver coisas assim, cyberespionagem, que é muito mais efetivo, porque antigamente era uma coisa mais física, né? Você tinha
os espiões no passado, né, eles tinham que estar mais assim perto dos inimigos, no sentido de estar lá, né, dentro de uma rede inimiga, para pegar informações, documentos importantes, eventos importantes, para passar para informações pro seu governo, enfim. Só que nessa questão aqui, uma pessoa consegue fazer isso em larga escala, no mundo todo, contaminando malware em vários computadores diferentes e coletar informações importantes. Então esse assunto, gente, não deve ser superestimado. Porque quando a gente pensa nisso, espionagem não é nada demais. É uma coisa complexa, é uma coisa que vários países com certeza usam. Ou você acha que os Estados Unidos não vai espionar a China? Ou a China e os Estados Unidos? Na verdade, com toda essa tensão entre Rússia, principalmente China e Estados Unidos, essa tensão entre os três, né? Principalmente da Rússia e China contra os Estados Unidos nesse caso, essas tensões elas podem viabilizar, entre aspas, cyberespionagem nesse sentido. No sentido que eles vão usar de alguma forma para não ter passado a perna. Para nenhuma nação ser passado a perna. A gente vai ver algumas coisas relacionadas a isso nessa sequência de vídeos. Então dá pra ver que pesquisadores da Kaspersky, né, identificaram uma campanha na Rússia, né, de cyberespionagem. Enfim, é uma coisa que é comum hoje em dia, gente. Vocês vão ver sobre esse assunto em várias... não só tipo em ocasiões específicas no ano, mas durante o ano todo você vai ver notícias relacionadas a esse tipo de coisa. Aí é um grupo APT, né, que é sofisticado, né, de hacker, fazendo campanha de cyberespionagem, enfim, vários posts aí sobre esse assunto. E aí eu queria mostrar alguns filmes, né, porque já que esse daqui é o primeiro de todos os vídeos, eu queria dar uma coisa um pouco mais leve, né, embora a gente vai para a parte acadêmica já. Aí um filme sobre do Steven Spielberg, né, que é um filme que é muito bem feito, a cinematografia dele é muito bem feita, que conta uma história que realmente aconteceu, sobre James Donovan, né, falando sobre como ele foi um diplomata na Guerra Fria e tal. Teve todo aquele processo lá de um cara que supostamente era espião nos Estados Unidos, né, enviado pela União Soviética, enfim. É um bom filme para falar sobre isso. E vários conceitos deles podem também ser aplicados nos nossos estudos também. Outro também é Identidade Born, eu nunca assisti, mas enfim, só mostrar alguns filmes. Mas esses filmes, gente, eles não dão uma visão muito assim, primeiro, tradicional e antiga de espionagem, que a gente não vai falar sobre isso, então não espere que a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar somente sobre cyberespionagem. A gente vai falar sobre malware relacionado a isso, ferramentas relacionadas a isso, só isso, só coisas relacionadas a esse tipo de coisa. Então a gente sempre vai falar da relação de computadores com espionagem, mas nunca dessa forma mais, sabe, hollywoodiana. Então esqueça isso, a gente não vai usar isso nos nossos vídeos, vai ser um foco totalmente na parte cibernética mesmo. E a gente vai ver agora um artigo acadêmico, né, sobre espionagem. E o legal dele é que ele vai focar unicamente na parte ética, né? Então ele vai apresentar alguns conceitos achados na literatura acadêmica. Então ele vai meio que fazer ele fez uma pesquisa, acho que foi só um cara, na verdade, esse John Raidson. Ele fez na verdade ele foi na verdade um advogado relacionado à CIA dos Estados Unidos, né? E basicamente ele vai dar várias informações importantes sobre esse assunto e principalmente da parte ética, né? Se realmente espionagem é uma coisa legal ou ilegal em tempos de paz, na verdade. Porque esse é um problema que a gente vai ver muito nos vídeos. Porque no começo desses vídeos eu só vou mostrar artigos acadêmicos sobre isso. A gente vai primeiro tentar criar uma teoria relacionada à espionagem. Pra gente tentar entender como funciona, para depois a gente aplicar na parte prática, né? Na parte de usar ferramentas para isso. Enfim. Ferramentas que na verdade eu já mostrei naquele vídeo sobre a Deep Web, na investigação da Deep Web. Eu já mostrei essa ferramenta lá, esse framework que a gente vai mostrar nos próximos vídeos. Mas eu não vou mostrar nesse porque não vai fazer sentido. A gente só quer primeiro lançar a base teórica. Então,
Eu vou deixar pro próximo vídeo esse artigo que a gente vai ler. Eu vou dissecar algumas partes dele, algumas partes importantes que eu achei legal da gente trazer. E basicamente vai lançar a base teorética sobre a ética de espionagem. Lembrando que sempre, eu quero que fique claro em todos os vídeos, que a espionagem contra cidadãos civis, né, é errada. É errada. Não tem como defender isso. Então, o meu ponto já, eu quero salientar, embora esse jornal deixe em aberto, eu acho que espionagem é uma coisa bem específica em momentos de emergência e não deve ser feita continuamente em momentos de paz. Então, a gente vai ver isso daí no próximo vídeo. Então, até lá.